Nada do que eu vou dizer aqui, por mais estranho que possa parecer, é sem fundamento. O que eu vou apresentar é a impressão que a ciência tem do mundo em sua interpretação espacial e temporal, tanto em macro como em nanoescala. Eu vou tentar explicar para vocês, dentro das minhas limitações, é claro, né, como o mundo que nós vemos não é o que parece e como nós nos deslocamos dentro desse mundo sem ter ideia de fato de como ele funciona ou do que nós somos. Mas existem algumas questões complicadas também sobre o que eu vou falar, principalmente relacionadas à física quântica. Né? Se diz sobre a física quântica, tá, que se tu entendeu, é porque tu entendeu errado. Tá? E outra coisa que dizem que a única pessoa capaz de entender a física quântica foi o cara que inventou a física quântica. Não é bem assim. Tá? A física quântica tem várias ramificações. E quando eu falo física quântica, é física mesmo, tá? Não são essas coisas que estão por aí, né? Que atiram a palavra quântica para qualquer bobagem, né? Ela é plenamente possível de se entender. Se alguém pensou, dá para compreender, certo? Por mais difícil que seja. A estrutura ela tem que ser consistente, concisa, tá? Ela tem que ser verdadeira no sentido científico, né? Verdade, o próprio conceito de verdade é complicado nesse sentido. E na condição de historiador, tempo e espaço são as minhas matrizes, né? São as minhas ferramentas de trabalho. Logo, eu tenho que entender essas matrizes, ou pelo menos tentar entender essas matrizes, para exercer de forma, no mínimo, aceitável o meu trabalho. E a palavra tempo, ela é derivada de tempus e tempores, que são palavras que significam momento, instante, e que elas estão relacionadas a outros termos latinos, né, como momentum e instans, que também são palavras latinas. Né? E o nome ele está intrinsecamente ligado à mitologia. Né? Para os gregos, Cronos era o deus do tempo, e na mitologia romana, Saturno fazia esse papel. E sobretudo quando visto no aspecto destrutivo, o tempo sempre foi visto como inexpugnável. Algo que rege os destinos e que pode devorar todas as coisas, independente da nossa vontade, independente do nosso desejo. As meridianas, tá? Os relógios de sol, né? Ampulhetas, relógio d'água, eles já existiam no mundo antigo. Mas eles funcionavam de forma muito diferente de como os relógios dominam a nossa vida hoje. Eles eram referências, eles não eram senhores absolutos. E a própria noção de tempo era diferente da noção que nós temos hoje. Porque na medida que as coisas se tornam mais ágeis, a noção de tempo também tem que acompanhar isso. Ela tem que ser mais veloz, ela tem que ser unificada para acompanhar esse ritmo mais frenético que se instala nessas cidades. A noite ela era bem mais perigosa, enquanto o dia permitia melhor movimentação das pessoas, né? Permitia a caça, permitia a coleta de alimentos com uma maior facilidade e, inclusive, mais importante do que tudo, permitia o avistamento, né? E a fuga de predadores. Isso era mais eficiente com luz solar. Então, os ciclos biológicos permitiam, dentro desse contexto, que a nossa existência tivesse maiores probabilidades de sucesso. Para Aristóteles, existe um movimento que nós sentimos na alma, um movimento interno, que ainda que mínimo, ele estabelece um princípio de mudança e indica que o tempo está em movimento. Para o Isaac Newton, existe o tempo de Aristóteles. O Aristóteles está correto. Mas também existe um outro tempo, um tempo verdadeiro, um tempo absoluto. Tu teria que ter alguns instrumentos específicos para sentir, para perceber, para ver esse tempo. E esse instrumento científico, como é o Newton, né, seria a matemática. Porque para ele os dias naturais têm durações diferentes. Então os tempos seriam diferentes. Tu teria que usar a matemática para ter esse tempo absoluto, esse tempo correto, esse tempo verdadeiro. E a percepção do Newton marcou o desenvolvimento da física moderna. Esse tempo newtoniano, esse tempo absoluto, que parece que é uma coisa natural, que é uma coisa simples, ele parece natural e simples porque é assim que nos foi ensinado. Os campos são as substâncias que constituem essa trama. Esse tecido do universo são manifestações de interação. E esses campos definem a realidade física. A realidade ela se dobra, ela se torce, ela se molda de acordo com as forças que são exercidas sobre ela. Quando a gente começa a descer a escala da matéria, reduzindo o tamanho das coisas que a gente vê, ao contrário do que a gente pensa, e devido a essas características granulares da realidade,
O tempo não flui de maneira uniforme e contínua. Do ponto de vista do entendimento científico, da teoria básica da matéria, o mundo é como uma espécie de espuma moldável. Dentro desse contexto, o tempo medido pelo relógio também é granular, ou seja, ele é quantizado, ele é quantificado. Ele assume, como um grão assume, certos valores no relógio e não outros. Então, dentro do contexto do universo, o tempo não é único. E não pode ser único. Pelas próprias características do espaço-tempo. Por essa granularidade, por essa indeterminação. Logo, o tempo não é necessariamente orientado, porque ele depende do contexto. Não existe, tecnicamente, passado ou futuro a priori. Os eventos simplesmente existem. Todos eles existem ao mesmo tempo. Todas as possibilidades estão disponíveis ao mesmo tempo. E elas ocupam, como eu disse antes, um lugar permanente, para sempre um ponto particular no espaço e no tempo. Tu vê e tu vive o filme que condiz com a tua escolha, com a tua interação. Mas todas as outras são verdadeiras, portanto todos os outros filmes existem. O que nós temos no mundo, então, é uma impermanência, um conjunto de eventos, é um conjunto de processos permanentes. Porque uma pedra, uma coisa, ela é em si mesmo uma estrutura vibracional transitória. É um evento em si. É uma interação momentânea de forças em um lugar, em um período, que se mantém em equilíbrio só por um instante, até que ela se torna, de novo, poeira. E da poeira, outra coisa. Ela está uma pedra. Ela não é uma pedra. A estrutura temporal do universo, então, ela se baseia numa coisa. O mundo não é, o mundo acontece. E ela é muito mais complexa, por isso mesmo, do que uma sucessão linear de instantes, que seria o tempo, né? Dessa forma, compreender a nós mesmos implica em refletir justamente sobre o tempo. Nós não conseguimos entender que tudo se desagrega. E isso é a própria natureza. Esse componente emocional, ele é uma extensão lógica da nossa própria compreensão da existência, para que a gente, inclusive, tenha um instinto de autopreservação eficaz. Né? E como bônus, obviamente, evolucionário, a gente possa buscar, então, um sentido no existir. Porque nós existimos sem saber direito como. E temos a oportunidade de descobrir quem nós somos usando o mais requintado instrumento que tem à nossa disposição. O cérebro. A nossa máquina do tempo.